agradeço mais uma vez, espero que esta sessão seja muito profícua, muito do vosso agrado, e para debater o que mudou na educação nestas 5 décadas, eu vou chamar ao palco o Hugo van der Ding. Um aplauso. A Mónica Vieira, da Iniciativa Educação. E o Pedro Freitas, da Nova SBE, e um grande interessado também nesta área. E deixo-vos. Obrigado. Olá, bom dia. Bem-vindos aqui à vossa própria escola, ou da maior parte de vocês, tirando estas pessoas muito importantes que estão na primeira fila, que já fizeram a escola há mais tempo. Estou muito impressionado, devo dizer, porque estão-se a portar toda a gente muito, muito bem. Eu, no tempo que eu andava na escola, isto já tinha virado uma guerra absoluta. Tu tinhas virado isto? Não, eu já estava na rua mesmo. Eles deram-vos algum comprimido para tomar antes desta... Digam-me, contem-me, chamamos a polícia. Se calhar eu ia pedir, vamos ter um bocadinho mais de luz na plateia para vermos a vossa cara, porque nós vamos fazer aqui uma sessão que vai ser muito interativa. Já nos apresentámos, eu sou o Hugo van der Ding, não sou especialista em rigorosamente nada, também não queria começar uma baderna, vamos lá pelo menos ouvir um bocadinho o que estamos a dizer. São os 50 anos do 25 de Abril, que representam também os 50 anos da democracia. Pois é, exatamente isso que trouxe a Revolução do 25 de Abril de 74. Nós todos ouvimos histórias, e já falámos desta ideia de ter histórias que são contadas por quem viveu antes do 25 de Abril, que são a geração, basicamente, dos vossos avós que passaram... Também não estou a falar para as pessoas aqui da primeira fila, e seja mais a Primeira República. Também é interessante, quando fizemos uma sessão sobre a Primeira República, que é aquele período antes do Estado Novo, para quem não está situado. E vamos transformar, ou seja, todos nós já ouvimos histórias, nós vemos documentários, há muitos filmes, sobretudo agora que nos aproximamos nos últimos 2 anos, das comemorações, que nos vimos aproximando das comemorações dos 50 anos, já toda a gente leu coisas, se calhar já foi um tema que abordaram nas vossas aulas, sobretudo de História, mas aqui vamos fazer uma coisa, também falando de uma forma mais informal sobre estes temas, mas sem ser a percepção que nós ouvimos das histórias dos nossos avós, das pessoas mais velhas que nos contam, ou dos documentários. Vamos falar de números também. Os números são uma base de partida para conversarmos sobre exatamente o que estávamos a falar, das pessoas por trás dos números, das realidades por trás dos números. Queremos que seja uma sessão muito participada e, portanto, vamos começar cada tema com uma pergunta, uma adivinha, para tentarmos chegar aqui ao número certo, e depois, a partir daí, falamos desse tema. Isto envolve tecnologia. Vamos ver se eu consigo explicar. Vamos ter ali um QR Code. Toda a gente familiarizada. Na primeira fila também. É uma coisa muito moderna que há. E vamos lançar uma pergunta. Vamos lançar várias perguntas, mas para cada pergunta, através do vosso telefone, com este QR Code, têm acesso a uma aplicação. As aplicações causam sempre um sururu incrível nas plateias. Uma aplicação, uau! E conseguem responder às perguntas que vamos colocando. Estou a falar já bastante, fiquei embalado, e então vamos apresentar um bocadinho. Nós temos aqui a Mónica Vieira, que é a Coordenadora-Geral da Iniciativa Educação. Se calhar depois já vamos explicar um bocadinho o que é. E temos também o Pedro Freitas, que é o nosso especialista em Economia da Educação. Estão contentes com os vossos próprios títulos? Estou satisfeitíssimo. Sim, são o resultado das escolhas que fizeram. Exato. Toda a gente já tem a aplicação mais ou menos em mão? Não há net, isso ainda é melhor. Isso é muito jeitoso. Então se calhar vamos resolver isto de outra maneira. Nós vamos fazer mais ou menos por braço no ar. Não vai haver net, é isso? Não vai haver. Então fazemos um bocadinho de braço no ar e vamos depois dizer qual foi
a resposta que ficou certa. Vamos esquecer então a aplicação, se calhar, não é? Pois se não há net. Vamos começar então pela primeira pergunta. Estamos prontos? Posso lançar a primeira pergunta? A pergunta não era para vocês. A primeira pergunta é o seguinte. Vamos começar pelo analfabetismo. Vamos começar do início, vá. E a pergunta é, em 1970, em cada 100 pessoas com 10 ou mais anos, quantas não sabiam ler ou escrever? E tenho aqui várias hipóteses. 10 em cada 100, 26 em cada 100, 42 em cada 100 ou 66 em cada 100. Alguns têm net. Porque aquilo está a mexer. Então afinal têm net, eles são tão mentirosos. Ok. Nós vamos ter mais ou menos 20 segundos para responderem. Continua. E bom, pronto, esta foi a resposta que deram mais Ok, então vamos lá ver. Em 1970 a resposta certa era 26. 26 em cada 100 pessoas, 26 não sabia ler nem escrever. E agora ali em grande temos a realidade de há 3 anos, de 2021, em que 3 em cada 100 portugueses era analfabeto. É uma diferença enorme. Mónica, vamos começar por ti. O analfabetismo é uma das principais... Quando se fala da realidade antes da Revolução, antes da ditadura... durante a ditadura, antes do 25 de Abril, fala-se muito desta questão do analfabetismo. Como é que era, de facto, essa realidade antes de 74? Muito bem, bom dia a todos. Queria só agradecer também esta oportunidade de estar nesta escola histórica a falar com os verdadeiros atores da educação, que são os alunos e os seus professores. Em relação ao analfabetismo, eu vi que a vossa resposta foi muito pessimista, não é? Houve ali uma grande concentração de respostas numa percentagem muito elevada. Ainda que a percentagem seja aparentemente melhor do que a vossa percepção, não é? Porque estamos a falar de 26%. 26% é um número com uma grande expressão. Estamos a falar de 1.800.000 portugueses que não sabiam ler nem escrever. Hoje em dia o número parece, e é, efetivamente, comparativamente pequeno, são 3%, mas mesmo assim ainda estamos a falar de 293.000 portugueses que neste momento, nos censos de 2021, não sabiam ler nem escrever. Isto é um problema que não podemos contextualizar apenas neste momento de 1974 ou dos anos 70 versus a nossa atualidade. É um problema, na realidade, que tem uma raiz histórica em Portugal muito grande. E se nós olharmos para o início do século XX, portanto ali nos anos de 1900, nós tínhamos praticamente 80% da população portuguesa que não sabia ler nem escrever. E isto, claro, tem muitas consequências para o desenvolvimento do país e para a própria economia e para o desenvolvimento das pessoas, como dizia o professor. Desculpa só interromper. Sim, claro. Como é que isto se comparava com o que acontecia na Europa, aqui mais perto? Portugal estava, e Pedro também podes interromper quando quiseres, Portugal estava comparativamente à Europa e comparativamente a países da Europa do Norte e da Europa Central, muitíssimo atrasado. Ou seja, nós tínhamos taxas de alfabetização muito elevadas nestes países e Portugal estava comparativamente muito atrasado. Ainda que tenham sido depois feitos esforços ao longo dos anos e da Primeira República, também para pegar aí, mas com um impacto muito reduzido. Ou seja, nós tínhamos os tais 80% em 1900, mas chegamos a 1920 com 71%. Portanto, apesar dessa vontade, de cariz republicano de colocar a educação primária, a instrução primária no centro, este foi um processo que em Portugal foi tradicionalmente muitíssimo lento. Pedro, e se calhar localizado também nessa altura, não é? Nos centros urbanos, havia essa diferença e gostava também que refletisse um bocadinho sobre
o impacto social e até político que tem o facto de teres uma população largamente analfabeta. Sim. Olá a todos, bom dia, obrigado por nos receberem cá. O número que vocês puseram, que era os tais 66, é mais perto que aquilo de que Portugal, ou que muitos puseram, é mais perto que daquilo que Portugal era 70 anos antes, portanto, que eram os tais 80% que a Mónica estava a dizer. E isso significa que muitos de nós, do que estamos aqui nesta sala, temos um antepassado que não sabia ler e escrever, e um antepassado próximo. Eu tenho antepassados que conheci que não sabiam ler e escrever. Portanto, é algo que, na maioria das nossas famílias, existia porque era totalmente dominante, sobretudo, e pegando no que tu estavas a dizer, sobretudo se tiverem famílias que vêm de zonas fora dos meios urbanos, que eram sítios onde nem sequer havia, muitas vezes escolas. Portanto, não havia sequer edifício para ir à escola. Também vos dizer que a alfabetização dá-nos a possibilidade de participar e dá-nos a possibilidade de ter opinião, porque obviamente se não soubermos ler e escrever é difícil termos uma opinião. E por isso mesmo, a seguir ao 25 de Abril, muitos jovens, um bocadinho mais velhos do que vocês, e porque estava tudo cheio também de espírito de querer mudar um país muito atrasado, foram fazer a alfabetização destes adultos. Houve a seguir ao 25 de Abril aquilo que se chamavam as campanhas de alfabetização, que eram feitas por pessoas não muito mais velhas que vocês. Muitas vezes pessoas que estavam na faculdade, pessoas com 20 e poucos anos, que iam pelo país fazer estas campanhas de alfabetização, porque era de facto muito comum. Acho que em 74, provavelmente todas as pessoas conheciam alguém que não sabia ler e escrever. Se vocês pensarem hoje em dia quantas pessoas é que vocês conhecem que não sabem ler e escrever, significa que a vossa realidade hoje como jovens é muito diferente dos jovens escrever mal de 74. Imensas, mas sim, não... escrever mal é outra dimensão. Sim. Mas pelo menos saber ler e escrever. Sim, incrível. Vamos passar para a segunda. Não sei se alguém tem alguma dúvida, podemos abrir também um bocadinho, se há alguma dúvida sobre esta questão, alguma pergunta que queira lançar, também podemos abrir esse espaço. Muito bem. Toda a gente sabe ler isto, toda a gente está a perceber o que eu estou a dizer? É incrível. Obrigado. Vamos falar agora, ainda dentro do tema do analfabetismo, sobre a diferença de género, ou seja, será que o número de analfabetos era igual para homens e para mulheres? E a pergunta é exatamente essa. Em 1970, voltamos ao mesmo ano, o número de mulheres analfabetas era, e as hipóteses são, 20%... vocês têm as perguntas aí na coisa. 29. 20% era superior ao dos homens, 35% superior ao dos homens, 40% superior ao dos homens ou 55% superior ao dos homens. Vamos lá esperar que vocês votem. Não estejam a copiar, vocês estão a copiar para os vossos colegas. Bem, já sabemos pelo menos que era superior, não é? A menos que seja uma pergunta com rasteira. A resposta certa já ali está. Já ali está a resposta certa. E a resposta certa é os 55%, que é imenso. É muito. Sim. Queres... Não, é dizer... Não sei, queres que eu comece? Ou seja, que era por acaso uma das opções que vocês escolheram menos. Ou seja, que era a opção mais dramática, digamos assim. Ou seja, havia 55% mais de mulheres que não sabiam ler e escrever, o que é de facto muito, ou seja, para pôr em noção... O dobro, mais do dobro. Sim, mais ou menos, ou seja, por cada 2 homens que não sabiam ler, havia 3 mulheres que não sabiam ler. E porquê é que isso é importante? Porque basicamente significa que as mulheres estavam vedadas numa série de trabalhos. Porque qualquer trabalho que é preciso ler e escrever, as mulheres não o podiam fazer. O que também significa que isto limitava a mulher na sua independência, ou seja, as raparigas que estão aqui que pensem que as mães de há 50 anos, que muitas delas não sabiam escrever, significa que não podiam ter empregos que implicassem ler e escrever, que é a maioria dos empregos, o que significava que estavam limitadas a empregos manuais, muitas vezes, ou a estar em casa. Portanto, quando nós falamos de desigualdade salarial que ainda hoje existe de homens e mulheres, isso também é uma herança histórica de uma menor escolarização, infelizmente,
das mulheres que acontecia há 50 anos atrás. Só para dizer aqui, hoje em dia a diferença continua a ser 50%, mas é porque as pessoas que são analfabetas hoje são pessoas muito velhas, normalmente, ou muito idosas. E as mulheres têm uma esperança de vida... Exato, e porque as mulheres vivem mais do que nós, portanto a Mónica é que nos sobreviverá aqui. E, portanto, isto acontece porque a maioria dos analfabetos são pessoas mais velhas, e entre as pessoas muito mais velhas que ainda não puderam ir à escola, aí sim a diferença de género mantém-se. Sim, eu pegava só no que o Pedro disse. Claro que se reflete em questões de mercado de trabalho, mas de questões muito mais gerais, que são da participação na própria vida do país, de cidadania, questões de voto, todas essas questões que, não sabendo ler e escrever, estão naturalmente vedadas. O acesso à informação também. O acesso à informação. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem um retrato muito recente que nos dá a perspectiva das histórias das pessoas por trás dos números, que é um dedo borrado de tinta, e precisamente dá visibilidade às histórias, principalmente também de mulheres, cujas decisões, no fundo, acabavam por estar ali agarradas ao marido, e que quando, por exemplo, o marido acaba por falecer, elas ficam incapazes porque realmente não conseguem fazer o que são as ações básicas do seu dia-a-dia. Portanto, é uma leitura muito boa para complementar o contacto até com a lei, com os contratos, todas essas coisas estavam vedadas. Esta é uma realidade que se está a inverter em termos do da participação das mulheres no sistema de ensino, sim, sem dúvida. Porque agora as percentagens inverteram-se e temos mais mulheres generalizadamente, e no ensino superior isso é muito visível. Hoje em dia, por exemplo, a minha faculdade, que tinha historicamente mais homens que queriam entrar do que mulheres, hoje em dia é totalmente o contrário, porque também o resultado, aviso, já que temos aqui muitos alunos do secundário, hoje em dia, quando nós olhamos para os resultados, as raparigas têm, em média, melhores resultados que os rapazes no final do ensino secundário, o que significa também que isso está a transmitir às entradas na faculdade. E o que falta, porque nós falamos, hoje em dia as mulheres são muito mais escolarizadas e muitas vezes até têm melhores resultados, isso é verdade. Falta transmitir isso ao mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho ainda, infelizmente, os salários das mulheres continuam a ser, em média, mais baixos do que os salários dos homens. Sim, mas apesar de que hoje em dia a escolarização, de facto, tem sido as mulheres que têm mostrado melhores resultados. E isso vê-se até no acesso ao ensino superior nos últimos anos. Mas então, para a terceira pergunta, vamos deixar os analfabetos de lado, so to speak, e vamos passar para a primeira fase do ensino, que é o ensino pré-escolar. E a pergunta é, em 1973, quantas crianças frequentavam o ensino pré-escolar em cada 100? E as hipóteses, nenhuma, menos de 3, entre 10 e 20, ou entre 20 e 30. Já estão a votar? Deve aparecer ali a resposta certa. Talvez sublinhar que o pré-escolar é entre os 3 e os 5 anos. Sim. Portanto, é ir à escola entre os 3 e os 5 anos. Já temos a resposta ali e, de facto, é a resposta certa. Acertaram. Então, à terceira. Boa. A resposta é, de facto, menos de 3. Gostava, Mónica, de explicar-nos um bocadinho o que é o ensino pré-escolar, Sim, é só fazer a distinção entre o que é a creche e o ensino pré-escolar. Portanto, a creche é dos 0 aos 3 anos, é uma resposta que tem estado tipicamente integrada mais como resposta social do que educativa, apesar de ter também um papel educativo importante. E o pré-escolar, então, é a frequência a partir dos 3 até à entrada no primeiro ciclo, ou seja, entre os 3 e os 5 anos. Portanto, estes números são relativos à população entre os 3 e os 5 anos. E em 1973, então, menos de 3% das crianças em Portugal frequentava o praticamente ensino quase nenhuma, não é? Sim, um valor muito residual que depois vai começando a aumentar, que nos meados dos anos 90 conhece uma legislação que é a Lei Quadro do Pré-Escolar, que no fundo estabelece esta resposta como
como muito relevante, e neste momento temos números de frequência que já são muito animadores. Este assunto é interessante e o Pedro também sabe muita coisa sobre isto, é porque o impacto do pré-escolar não é... Podemos pensar que o impacto do pré-escolar é óbvio, que as crianças vão para a escola, vão para uma instituição de ensino e têm um conjunto de atividades que lhes permite que se desenvolvam e que tenham melhores capacidades cognitivas, que aprendam mais, que tenham experiências e que se desenvolvam também numa perspectiva socioemocional. Nós sabemos isso é verdade e há muitos estudos que corroboram, mas o que é facto é que a frequência do pré-escolar, ou seja, o facto das crianças estarem envolvidas dos 3 ou 5 anos nestas respostas de educação, tem um impacto muito positivo no futuro das crianças, no desempenho que vão tendo ao longo do seu percurso académico e até em problemas de comportamento mais tarde na vida. Portanto, há aqui uma relação muito positiva entre a frequência do pré-escolar, não só com o sucesso, mas também com o desenvolvimento das crianças e dos jovens ao longo do seu percurso. E até há alguma investigação, não no nosso país, mas nos Estados Unidos, que dá algumas pistas sobre estes impactos, que não só neste domínio da aprendizagem. Portanto, é de facto muito importante, e neste contexto de um país que efetivamente era muito desigual, que tinha, e nós vimos no vídeo também alguns indicadores que são impressionantes, a questão de 50% das habitações não terem água canalizada, de 36% das habitações não terem eletricidade, portanto estamos a falar de uma realidade social e de condições de vida que era muito dura, e tínhamos um sistema de ensino que era muito incompleto. Porque isto significa que não existia provavelmente muitas escolas. Estas 3 em cada 100 estariam em cidades seguramente e provavelmente em Lisboa, no Porto. Sim, e enfatizar o número que é, para nós pensamos de 3 crianças em cada 100 que é ao pré-escolar para 93 em cada 100 crianças que vai ao pré-escolar. Portanto, isto não é uma diferença pequena. Vocês provavelmente adivinharia que a grande maioria de vocês foi ao pré-escolar ou esteve na escola antes do primeiro ano, diria eu. E a importância vocês podem perguntar, bem, mas o que é que interessa ir à escola entre os 3 e os 5 anos, depois nos resultados que eu tenho, por exemplo, no Exame Nacional de Matemática aos 17 ou aos 18? Mas tem muita relevância. E é isso que é surpreendente, porque ir ao pré-escolar, ter aquelas primeiras aprendizagens, aprender a estar sentado numa sala, aprender a relacionar-se com os colegas, aprender a desenhar, aprender a contar, aprender muitas vezes, como se faz no pré-escolar, a desenhar as primeiras letras e o nome. E só vocês podem pensar, bem, isso é para entreter. Isso os nossos pais puseram-nos lá para depois poderem ir trabalhar e terem tempo sem ter preocupações. Não é verdade. Tudo isso que vocês fizeram no pré-escolar é decisivo ao longo do vosso percurso. E nestes casos que a Mónica estava a dizer, para países onde nós conseguimos perceber isto, por exemplo, quando nós olhamos para dados para crianças dos Estados Unidos, os resultados que elas têm à entrada da faculdade, portanto, se quiserem, nos exames nacionais, o equivalente aos exames nacionais do secundário, é em parte explicado por terem andado no pré-escolar ou não. Portanto, o pré-escolar é algo que nos acompanha ao longo da vida e não só nos resultados, como até nos salários. Portanto, aqueles primeiros anos, aquelas primeiras aprendizagens, aquelas primeiras vivências são determinantes nos adultos que depois se tornam. E por isso é que esta mudança, e como nós falamos muitas vezes, Portugal hoje tem melhores resultados, e é verdade, e hoje a escolaridade hoje em Portugal é melhor, isso é verdade, e um dos grandes saltos que se fez foi este. E não foi assim há tanto tempo. Eu tenho 33, portanto, sou assim um rapaz mais jovem, mas eu, por exemplo, em 1990, 1991, quando eu tinha 1 anos, os meus pais tiveram muita dificuldade em encontrar uma creche e um pré-escolar para mim, porque não havia. Não havia na quantidade suficiente. E este salto que o país dá é um salto relativamente recente, é um salto de meio dos anos 90. Portanto, vocês deverão ter nascido ali agora, 2000 e... Vocês nasceram em que ano? 2006, pronto. 2006? Sim? Esta massificação do pré-escolar só acontece cerca de 10, 11, 12 anos antes, a partir de 95. Portanto, se vocês tivessem nascido 12 anos antes, 20 anos antes, não é certo que houvesse uma creche ou um pré-escolar para vocês frequentarem. E isso teria impacto nos adultos e nos estudantes que vocês depois se tornaram.
Obrigado, Pedro. Agora vamos passar ao primeiro ano do ensino básico, escola primária, não é? Aqui, em cada 100 crianças, quantas é que reprovavam no final do primeiro ano do ensino básico, em 1973? Vulgos chumbavam, vá. Sim, vulgo chumbado. Vulgos chumbavam. Fica parecido. E pronto, já temos ali a resposta certa, que é, vocês acertaram outra vez, é de facto 38 em cada 100. A resposta de hoje em dia é que não é possível já reprovar no fim do primeiro ano. Isto tem um bocadinho a ver com aquilo que provavelmente falávamos antes, não é? Ou seja, a própria estrutura de não haver o ensino pré-escolar, esta diferença, assim já não estamos obrigados. Não fizeram pré-escolar. Não sabem estar numa sala, vão ver. Já ainda não havia pré-escolar no vosso tempo. Sim, como dizia o Pedro, até essa capacidade de estar sentado, calado, a ouvir, é um dos pré-requisitos depois para a aprendizagem. Efetivamente, nós tínhamos um conjunto de alunos que reprovava no primeiro ano. Hoje em dia não é possível, o que não quer dizer que não se chumbe no primeiro ciclo. Portanto, deixar aqui esta nota, que ainda se reprova no primeiro ciclo, e ainda existem também números que devem merecer a nossa atenção, numa perspectiva também daquilo que é a qualidade da educação, mas sobre isso podemos falar mais tarde. Nós, efetivamente, o que vemos também até na retenção, aos dias de hoje, em que ainda temos taxas de retenção no primeiro ciclo, portanto na escola primária, é que estas taxas também não são iguais no país, ou seja, nós temos regiões do país onde a taxa de reprovação é maior, e voltamos aqui ao tema da desigualdade também numa perspectiva de contexto socioeconómico. O interior versus o litoral? Não sei se as coisas se podem pôr dessa forma tão simples, a nível regional, mas o que sabemos a nível do contexto socioeconómico é que existe uma grande diferença na percentagem de retenções aqui ao longo dos primeiros 4 anos de escolaridade, e que, se observarmos, por exemplo, e há um inquérito que já devem ter ouvido falar aqui, que é o PISA, que são avaliações internacionais nas quais Portugal participa desde o ano 2000 e de 3 em 3 anos, e se nós olharmos para os números das retenções, porque existe um questionário que é aplicado aos alunos, nós vemos que os alunos que estão nos níveis socioeconómicos mais baixos tinham, penso que é no PISA de 2015, este número, que havia uma diferença de 15%, um aumento de 15%. Quando comparamos o estatuto socioeconómico mais elevado versus um nível socioeconómico mais baixo. Portanto, existe aqui um conjunto de desigualdades dentro do sistema que também importa de alguma forma analisar e perceber qual é que é a história por detrás dos números. Portanto, existe ainda retenção hoje no primeiro ciclo, agora está longe efetivamente de ser uma retenção de 38% no primeiro ano. Claro que depois, a partir de 1974, e esta parte certamente que sabem, até porque ela está também aqui nestes números das infografias, o que nós temos é uma democratização do acesso à educação. Portanto, nós, em 1974, Portugal tinha um claro problema de acesso, as pessoas não estavam na escola e era preciso que as pessoas fossem para a escola. Portanto, esse é o desafio que, no fundo, se coloca a partir de 1974. Tipicamente, nos anos 70, quando se dá a revolução, os alunos estavam 4 anos nas escolas, portanto faziam ali o ensino primário, o atual primeiro ciclo, e abandonavam o sistema, e o que nós víamos à medida que progredíamos na escolaridade era um grande abandono do sistema de ensino, com as consequências que isso tem também para a nossa vitalidade social, económica, etc. Por isso, sim, há aqui um problema de desigualdade e há um problema de acesso que era muito agudo em 1974 e que depois, no fundo, se nós fizermos uma viagem, o que nós vamos vendo é um alargamento progressivo da escolaridade obrigatória, porque nós
a escolaridade obrigatória, e voltando, indo só um bocadinho atrás, porque nós também não conseguimos partir de 1974 para ver esta linha de evolução. Em 1960 era de 4 anos. Ou seja, era obrigatório estar na escola até à 4ª classe, basicamente. Na lei, sim, o que não quer dizer que depois, efetivamente, isto acontecesse e que as pessoas estavam, efetivamente, nas salas de aulas. Até falando das questões de desigualdade de género, em 56 os 4 anos passaram a ser obrigatórios para os homens e em 60 para as mulheres. Portanto, houve aqui, antes era só de 3 anos também. E depois vamos progredindo, vamos tendo, em 64 passa a 6 anos, mas na realidade e nas escolas, isto não quer mesmo dizer que todas as pessoas fizessem efetivamente os 6 anos de escolaridade. Isso acontece bastante mais tarde. E depois temos uma reforma de educação em 1973, que é a reforma que tem o nome do ministro, que é a reforma Veiga-Simão, que preconiza já uma escolaridade obrigatória de 8 anos, mas que na realidade fica no papel e não nas escolas. Portanto, não é possível fazer e só agora para traçar a linha histórica muito rapidamente, em 1986 temos a Lei de Bases do Sistema Educativo e é aí que a escolaridade obrigatória passa a ser de 9 anos e só em 2012 é que ela se alarga para os 12 anos de escolaridade ou até aos 18 anos. Portanto, todos estes saltos são desafios enormes para o sistema educativo, porque no fundo implicam uma entrada, uma grande massificação, ou seja, tens a entrar nas escolas muitas pessoas que tipicamente não chegavam à escola e isso vai fazer pressão no sistema, que tem que dar resposta a um público mais diverso, que tem que criar infraestruturas, até mesmo. Infraestrutura, professores, não é? Que é um problema que nós hoje sabemos que existe por outros motivos, mas, portanto, há aqui toda uma dinâmica, mas que, no fundo, o que pretende é isto, é dar o acesso e colocar as pessoas nas escolas e aí, se nós olharmos para as estatísticas dos dias de hoje, nós vemos que, de uma maneira muito esmagadora, em quase todos os ciclos de ensino, com exceção do ensino secundário, temos taxas acima de 90% de taxa real de escolarização. Isto quer dizer que, para aquela faixa etária, existe uma percentagem de pessoas que estão nas escolas e no primeiro ciclo esta taxa é de 100%, não é? Sim. Pedro, isso dá aqui para pensarmos que estes números todos não estão obviamente isolados. E quando nós vemos aqui esta história da escola primária, e depois, claro, a exposição em si tem outros temas para além da educação e acaba por ser engraçado pintar um retrato de como era o país. Aqui entram coisas como o trabalho infantil, por exemplo, que fazia com que as pessoas saíssem da escola, mas eu gostava, podes falar também disso, mas refletir um bocado sobre esta ideia de hoje não ser possível reprovar no fim do primeiro ano, como uma ideia de que a própria educação mudou, ou seja, a própria maneira de ensinar, o próprio sistema educativo foi-se alterando de 74 até aqui. E eu aí estavas a dizer relacionar números, e se calhar podemos até relacionar o número do analfabetismo que vocês viram aqui com este número. Porque é que 38 crianças com 6, 7 anos, no primeiro ano que estão na escola, acabavam por chumbar? Se nós pensarmos que havia uma percentagem grande de analfabetos, muitas vezes estas crianças iam para casa e tinham pais analfabetos. E todos nós sabemos a importância dos pais que temos em casa para nos apoiar nas nossas atividades escolares. E as condições de habitação, tudo isto. As condições de habitação, isso também acho que está na exposição, até as próprias condições de habitação, mas quer dizer, acho que todos, quando andámos na escola, se os nossos pais podiam, quando nós chegávamos a casa, apoiavam, se nós tivéssemos uma dúvida, se tivéssemos uma dificuldade em fazer um trabalho, numa população que tem quase 26% de analfabetos, isso não é possível. Portanto, o que significa que muitas crianças, no primeiro ano, quando estavam a aprender a ler, iam para uma casa. A casa em si, como edifício, não tinha condições, porque em muitos sítios nem sequer havia água canalizada, e isso não é numa zona distante. Isto era aqui em Lisboa, ou seja, até no final dos anos 60 em Lisboa, houve as famosas inundações aqui na zona de Lisboa, porque toda esta zona aqui à volta estava cheia de habitação muito, muito degradada. Portanto, não só as crianças iam para bairros muito degradados, como depois os pais não nos conseguiam apoiar. E acho que todos já precisaram alguma vez do apoio dos pais para fazer um trabalho da escola. Portanto, se esse apoio não existe... Agora há inteligência artificial. Pois, agora vamos substituir os pais por um robô, lá em casa. No que estavas a dizer, sim, porque também significa que é uma forma diferente de ver a escola. Ou seja, os 6, 7 anos é um primeiro momento de entrada na escola e isso nós também temos evidência que a forma como se entra na escola é muito importante, até pela impressão que a escola deixa nos próprios alunos. E obviamente que não haver
uma reprovação no primeiro ano, é também a escola ter a responsabilidade de ajudar aquele aluno, ou seja, se o aluno tiver dificuldades, o poder ajudar sem ter que necessariamente o chumbar numa idade tão precoce. Portanto, também é a visão de não punir o aluno numa idade tão cedo, mas poder ajudá-lo naquele momento. Mas isso não significa que hoje não tenhamos desafios. E eu acho que também é preciso deixar isto claro. Números recentes que nós temos dos alunos com 10 anos em Portugal, à saída do quarto ano, e estamos a falar do números de 2021, 1 em cada 4 alunos de 10 anos, portanto, do quarto ano, em Portugal hoje, sabe ler, mas tem sérias dificuldades de leitura. Portanto, nós fizemos um enorme caminho, mas não significa que esteja tudo feito. E não significa que está tudo bem. E significa que hoje nós temos, à saída do primeiro ciclo, muitos alunos a revelarem dificuldades de leitura. E se vocês pensarem, quando saltaram do quarto para o quinto ano, passaram de ter um professor para ter, de repente, muitos professores e muitas disciplinas. Se sai do quarto ano com dificuldades de leitura e depois se vai para o quinto ano e, de repente, tem que ser muito mais autónomo, porque tem muito mais disciplinas, tem muito mais trabalhos para fazer, tem muito mais professores, ler com dificuldade não ajuda. Pelo contrário. E, portanto, significa que nós, e pegando aqui no que a Marica estava a dizer, nós demos muito acesso à escola, isso é essencial. Há aqui um caminho ainda para fazer para garantirmos que todos leem bem. Estavas a dizer, todos sabem escrever, uma coisa é escrever bem. Todos escrevem bem quando saem da escola. Sim, depois tem um impacto no resto da vida escolar. Sim, claro. E este problema não existe só no final do primeiro ciclo. O Pedro falava destes números aos 10 anos, mas nós sabemos também, precisamente pela participação nestes testes internacionais, que aos 15 anos, e estes são os números do PISA de 2022, nós temos na leitura cerca de 23% dos alunos de 15 anos que fizeram o teste que têm dificuldades em atingir o nível básico de leitura. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que não conseguem encontrar a ideia principal num texto se ele tiver alguma extensão, não conseguem fazer a destrinça entre o que é informação essencial, acessória. Portanto, isto são capacidades absolutamente básicas para toda e qualquer aprendizagem que se segue. E isto não é só exclusivo da leitura, ainda que a leitura seja um tema muitíssimo importante, precisamente por esta... Na área científica, se calhar, também tem... Mas nós temos 30% dos alunos de 15 anos revelam também a incapacidade de atingir um nível básico na área da matemática. E isto quer dizer que também são questões de relativa facilidade, como, por exemplo, traduzir matematicamente a operação de, se eu for a Londres comprar uma suéte e ela custar X libras, quanto é que isto é em euros? Portanto, são coisas... do dia a dia. Não sei. Pronto, então faz parte desta percentagem dos 30%. Mas são capacidades que, para que nós tenhamos uma cidadania plena informada, e falando depois de questões de literacia financeira, etc., mas sem as capacidades básicas de leitura e de matemática, não é possível. Oh, Mónica, e sabe-se que variantes é que entram aí? Porque existe, com certeza, uma diferença. Onde é que em que sítios? Se é por zonas do país, por exemplo, se é por zonas dentro, como falavas, não sei como é que se chama, a nível económico, social, dos pais. O que é que entra nessa variável? Nós sabemos sempre que existe este impacto do nível socioeconómico nos resultados, ele também é muito evidente no PISA. Em relação às distribuições por região... Portugal tem uma grande assimetria regional em termos de resultados. Em termos de resultados à saída do quarto, sexto e 12º ano, há resultados bastante baixos na zona mais a sul do país, que contrastam com resultados mais altos a norte, na verdade. Ou seja, se nós, para pôr isto de um ponto de vista mais objetivo, se olharmos para dois alunos que vêm de famílias semelhantes, ou seja, que têm a mesma capacidade de ter um apoio em casa, estes alunos que são parecidos na sua família, um terá a partir de melhores resultados no norte do que no sul. Há aqui dinâmicas que depois jogam com isto. É do calor. Pois, o calor é sempre... adormece um bocadinho. Mas há aqui dinâmicas regionais, mas Portugal tem, de facto, assimetrias regionais pronunciadas a sul e a norte do Tejo, digamos assim. Ok, vamos passar para outra pergunta. Vamos subir no grau de ensino. E vamos agora perguntar quantas escolas secundárias existiam em 1974 em Portugal continental. Portanto, isto significa que estamos aqui
a excluir os Açores e a Madeira. E as hipóteses 101, 146, 308 ou 500 escolas secundárias, que na altura se chamava liceu. Liceus. Ou escolas técnicas. Exato. Eles viram. Eles viram as escolhas. E já temos ali a resposta certa, que era 146 escolas secundárias que existia em Portugal. Em 2018, que devem ser os números que temos, que não deve ser diferente da realidade Não, é diferente, hoje em dia. em termos de construção. Existem 465, que é uma diferença grande. Aqui, não sei quem é que quer começar. Voltamos a ter a mesma conversa que tínhamos em relação à escola primária, mas ainda muito mais acentuada. Não era mesmo qualquer pessoa que ia para o que se chamava liceu, ou seja, o grau de ensino onde vocês estão. E na realidade tinhas 5% Da população que tinha para o liceu. daquela faixa etária a frequentar o ensino secundário em 1974 e agora tens 88%, que é, apesar da escolaridade obrigatória, recordamos estar neste momento nos 12 anos e isso aí, efetivamente, esta mudança e esta escolaridade obrigatória dos 12 anos que existe a partir de 2012, contribui efetivamente para colocar, para dar o acesso também a todos os alunos para este nível de ensino. E aqui havia uma ligação direta entre o nível de escolaridade dos próprios pais e as pessoas que iam para o liceu. Claro, certo. Uma segregação social nesse ponto de vista. Aliás, eu acho que estão aqui alunos tanto do Liceu Camões como da Escola Filipe Lencastre, que são dois exemplos de exceção dentro daquilo que era o Parque Escolar Português em 74. Eu penso que o Liceu Camões, o professor João Jaime, não é do início do século XX e a Escola Secundária Filipe Lencastre é ali dos anos 40, penso eu, 40 e 50. Em 74 eram duas exceções, porque nós saíamos de Lisboa, que alguém me estava a corrigir? 1928 é fundado o Filipe Lencastre. Já daquele edifício? Sim. 1928, pronto, olha, devia saber melhor. Professora, muito obrigado. Agradeço à professora Maria José, que eu por acaso conheço, me corrigir, e bem, não é daquele edifício. Aquele edifício é mais tarde. E aquele edifício é dos anos 40. Não, foi para 36. 36. Pronto, muito obrigado. É sempre bom ter na plateia pessoas que de facto sabem. Portanto, eram duas exceções. Vocês saíam de Lisboa e nas zonas rurais não existia não só escola secundária, como muitas vezes não existia escola que oferecesse o terceiro ciclo. Ou seja, se um aluno vivesse numa região muito do interior do país e quisesse estudar até o equivalente ao 9º ano ou ao 12º, tinha que ir para a capital do distrito. E a capital do distrito podia não ser de todo próximo, porque também as estradas para lá chegar poderiam não ser propriamente boas. Portanto, o que significa que isto afastava muita gente da escola. Ou seja, era o próprio sistema que ia excluindo as pessoas... Excluía porque não havia sítio onde ir à escola. Portanto, como não havia sítio onde ir à escola, não iam, muitos deles. E depois acontece que isto é acompanhado, obviamente, o que a Mónica estava a dizer, de uma aceleração grande de pessoas a terminar o secundário. Se nós recuarmos até 95, e 95, historicamente, não foi assim há tanto tempo, ou seja, se nós formos até 95, a taxa de desistência no ensino secundário era 50%. Ou seja, de todos os alunos que estavam no secundário, metade não o terminava. A taxa hoje anda em torno dos 6%. Portanto, é uma queda enorme, e o que significa que, se pensarem na vossa escola há 30 anos atrás, metade daqueles alunos nunca terminaria o secundário, e isso hoje em dia não é a realidade, e corresponde também, como a Mónica estava a dizer, ao facto de hoje termos uma escolaridade obrigatória, que na verdade vai até aos 18 anos. Sim, isto significa uma proximidade, são 465, deve ser quase o número de freguesias. Não, basicamente, hoje em dia todos os concelhos têm pelo menos uma escola até ao 9º ano, acho que uma exceção, na verdade, e nem todos os concelhos têm escola secundária, mas há sempre uma escola secundária suficientemente próxima, digamos assim. Cada aluno, sim. E agora vamos falar de cursos profissionais.
Em 1974, é a próxima pergunta, a percentagem de alunos em vias técnicas ou profissionalizantes no ensino secundário era 20% do total, 30% do total, 40% do total ou 50% do total. Ou seja, quem estava no ensino secundário, Sim. qual era a percentagem que estava no ensino secundário a fazer cursos profissionais? 20, 30, 40 ou 50%? E se calhar vamos começar por explicar exatamente o que é que se entende aqui por cursos profissionais. Isso é uma história complicada porque há muitas diferenças na maneira como... Temporalmente. E é uma história um bocadinho... E muito longa. É muito longa e complicada. Então deixem lá. Procurem na net. Não, mas... Já temos a resposta certa, que não é a que vocês deram, vocês disseram 20%, mas a resposta certa era 40% do total. Em 2022, portanto, no dia de hoje, 47% dos alunos do ensino secundário estão inscritos em vias profissionalizantes. O que é que significam estes números? Parece que não mudou nada, não é? Quase. Sim, aumentou. 40% para 47% parece uma mudança muito pequena. Muito pequena, sim. Na realidade, nestes 50 anos mudou imensa coisa no que diz respeito ao ensino profissional. Nós temos este número de 40% e tínhamos os cursos técnicos que funcionavam e que existiam como uma via alternativa ao ensino mais liceal, ao que hoje correspondia aos cursos científico-humanísticos. Ou seja, o que se entende com pretender uma preparação superior, mais generalista e que te permite depois ingressar no ensino superior, sim, em termos muito genéricos. O que se passa depois do 25 de abril de 1974 é que existe uma tendência de unificação das vias, ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós tínhamos essa via mais geral, mais de preparação para o ingresso do ensino superior ou generalista em si, e tinhas os cursos técnicos para qualificar para uma área profissional, de maneira muito geral. O que se entende a partir do 25 de Abril e também como uma resposta a um projeto de igualdade e de democracia é que estas escolhas não deveriam ser feitas de maneira tão precoce. Então, o que se dá, no fundo, é uma unificação. O que é que isto quer dizer? Que se concentram as duas vias numa só, que é a via mais generalista. Portanto, de uma maneira muito simples, é isto que acontece no pós-25 de Abril. Claro que isto traz um certo desencanto e nos anos 80 existe a percepção de que o ensino secundário mais generalista não responde bem aos públicos que tem na escola e também não prepara para o mercado de trabalho, para o caso da conclusão do percurso educativo ser no final do ensino secundário. Começam a existir aqui algumas tentativas de alguma forma voltar a termos respostas de ensino profissional e em 1989 é então legislada, é criada a figura do curso profissional, mas com uma resposta que era também de mobilização da sociedade civil e as escolas profissionais são escolas profissionais privadas, de natureza privada, ainda que financiadas com algum financiamento público. Portanto, o que isto vai fazer é que começa então a revitalizar-se aqui o papel do ensino profissional, que é de extrema importância se pensarmos que ele qualifica um conjunto de técnicos, um conjunto de profissões que são muitíssimo importantes ao tecido económico e empresarial do país. Portanto, é uma via de ensino absolutamente relevante também para o desenvolvimento do país. Entretanto, nos anos já 2000, o que acontece é que se começa a passar também o ensino profissional para as escolas públicas, que começam a ter esta oferta, também em paralelo com os cursos científico-humanísticos. Eu penso que aqui o Liceu Camões atualmente também já tem ensino profissional, portanto, é uma tendência de ir, de alguma forma, colocando o ensino profissional também como oferta paralela aos científico-humanísticos. Portanto, aí a partir dos anos 2000 isto começa a acontecer. Em 2012, nós fazemos o alargamento da escolaridade para os 12 anos e aqui
Como falávamos, o sistema tem que dar resposta a cada vez mais alunos que estão no ensino secundário que têm um perfil vocacional diferente, ou seja, que procuram também cursos mais práticos, e é aqui que também é criada uma resposta de ensino vocacional, até um ensino básico vocacional, antes do secundário, para alunos com um historial de retenção, mas também um perfil vocacional e um ensino profissional que, de facto, dialoga com o mercado de trabalho e que se pretende que, no fundo, seja uma formação de qualidade. E, portanto, nós temos muitas oscilações no ensino profissional. Agora chegamos a este momento já com uma taxa de 47% de alunos em cursos profissionais ou vias profissionalizantes. Depois há aqui vários cursos que são de natureza diferente, mas essencialmente importa realçar que o ensino profissional é uma resposta atualmente com muita expressão, ou seja, há muitos alunos inscritos no ensino profissional e que aqui também devemos pautar-nos por critérios de qualidade e de adequação também ao mercado de trabalho. E isso é um desafio que ainda hoje o sistema educativo tem. Sim, porque podemos olhar para isto como uma quase especialização de profissões que se calhar não tinham antes do 25 de Abril, não tinham essa especialização. E podemos falar disto, como a Mónica estava a dizer, como estava agora a dizer, da perspectiva do que é que acontece aos estes alunos que estão no ensino secundário, querem cursos científico-humanísticos, querem cursos profissionais, como acho que muitos dos que estão aqui na sala, depois quando vão para o mercado de trabalho. E para ter esta discussão, acho que há sempre um primeiro ponto que é preciso dizer. Estudar mais compensa sempre mais, compensa sempre porque se aprende sempre mais, portanto é sempre um cidadão melhor, mas também compensa sempre em termos de salário. Ou em média compensa sempre em termos de salário. Às vezes há muito esta discussão, bem, ir para a faculdade em média não compensa, ou estudar mais anos em média não compensa, porque depois o meu salário, quando eu for trabalhar, não vai refletir isso. Não é verdade. Os salários daqueles que estudam mais continuam a ser, em média, bastante mais altos do que aqueles que estudaram menos. Mas o que é que nós sabemos hoje? Entre aqueles alunos que só estudam até ao 12º ano, ou seja, entre aqueles alunos que depois não seguem para a faculdade, e são cerca de metade do total dos alunos do secundário, aqueles alunos que seguiram vias profissionais, nós hoje em dia, quando olhamos para o mercado de trabalho português e quando olhamos para os dados no mercado de trabalho português, vemos uma notícia que é uma boa notícia, que é os alunos que seguiram para o ensino profissional, cada vez mais, ao entrar no mercado de trabalho, têm salários melhores e conseguem empregabilidade em empresas melhores, ou seja, empresas que lhes conseguem pagar mais, empresas que são mais produtivas. Eu acho que isso é importante transmitir, porque muitas vezes há um bocadinho historicamente o preconceito do ensino profissional em Portugal, quer dizer, que eu acho que não tem que haver preconceito nenhum, e não só não tem que haver preconceito nenhum, como hoje em dia, quando olhamos para estes alunos que depois entram no mercado de trabalho, na verdade, não estão a ter maus salários, nem estão a conseguir emprego em más empresas. E isso é um bom sinal, o que não significa que estudar mais não seja sempre bom, é sempre bom, mas entre aqueles que estudam até ao 12º, as vias profissionais garantem, felizmente, cada vez mais um salário melhor. Sim, óbvio. E só fazemos já a ponto para a pergunta seguinte, que é o ensino superior, e também foram criados, nomeadamente em 2014, os cursos técnicos profissionais, os TESP, exatamente, de nível superior, que permite que o aluno do ensino profissional tenha uma continuidade que é perfeitamente ajustada para o ensino superior, com um percurso mais curto, mas que lhe confere também qualificação. Sim, portanto, existe uma série de respostas aqui. E aí eu diria uma coisa, não sei se há alunos do ensino profissional aqui, mas acho que há uma mensagem importante para os alunos do ensino profissional, que é, isto é um bocadinho aquelas coisas que se dizem sempre, mas é verdade. O mercado de trabalho daqui a 30 anos é muito diferente do mercado de trabalho hoje, porque aquilo que se vai exigir às pessoas é muito diferente. Daqui a 30 anos, nós estamos aqui entre três, estão aqui 3 inteligências artificiais a dizer umas coisas bastante mais espertas. Pronto. E o caso que os alunos que estão em qualquer um dos cursos têm que pensar é: eu tenho que ter uma base de conhecimento muito forte, porque daqui a 30 anos eu vou continuar a trabalhar. E daqui a 30 anos vão-me exigir coisas diferentes. E não só tenho que ter essa base de conhecimento muito forte, como ao longo da minha vida tenho que ir atualizando este meu conhecimento para poder continuar a encontrar emprego e encontrar emprego com salários bons. Eu acho que essa também é uma mensagem importante, que é, os alunos que hoje estão, não solidifiquem bem o conhecimento que têm, porque ele vos vai dar instrumentos ao longo da vossa vida profissional, e ao longo da vossa vida profissional terão que atualizar esse conhecimento para um mercado de trabalho que há de ser sempre muito diferente à medida que o tempo passa. Bom, vamos então passar então a essa pergunta sobre o ensino
superior, que, claro, seria muito mais certificado, já estamos a perceber qual é o padrão. O número de licenciados em cada 100 pessoas, entre os 16 e os 65, quantas pessoas é que tinham o ensino superior completo em 1974? 3, 10, 17 ou 21? Ah, meu Deus! Já está. Sim, já temos ali. Estão a votar. A resposta certa é 3. Ainda que vocês tenham respondido 10, também não faz muita diferença. E depois 21 nem sequer dava, provavelmente com os números do analfabetismo, dava que alguns licenciados eram analfabetos. Ou nem sequer existiam ou nem sequer existiam universidades, não é? Sim, isto é que praticamente ninguém, isto é um retrato de um país com muito poucas pessoas com acesso a ensino superior. É um retrato de um país desigual e em que apenas uma muito pequena elite, digamos assim, tinha acesso à universidade. Isso já começou a mudar um bocadinho antes de 74, mas claramente depois há uma aceleração grande. E eu acho que, pegando naquele dado das escolas e pegando neste, eu acho que às vezes há pouco a noção deste número. Como a herança é muito pesada, Portugal é ainda o país europeu que tem maior percentagem de adultos sem o ensino secundário completo. Ou seja, se pensarem nos países do quadro da União Europeia, até porque muitos países da União Europeia, noutras geografias, fizeram um investimento em educação que nós não fizemos, e Portugal arrasta muito este peso. Nós já temos uma geração jovem muito qualificada, a minha geração é muito mais qualificada, a vossa também, e a vossa muito mais ainda. A geração de 74 é uma geração que tem um peso de falta de escolaridade que se reflete nos adultos hoje portugueses, no sentido que os adultos portugueses hoje são muito pouco qualificados em relação a outros países europeus. E isso, obviamente, eu sou de economia, eu sou economista, isso reflete-se daquilo que é a economia. Quando nós falamos de uma economia que às vezes não cresce, com uma economia com crescimentos baixos, etc., obviamente parte, não estou a dizer tudo, há outras razões, mas parte também se deve a uma população adulta portuguesa muito pouco escolarizada, que é uma herança que fica deste tempo, basicamente. Nós hoje temos muito mais acesso ao ensino superior, e eu volto a dizer isto, porque acho que isto é muito importante ser dito, porque às vezes ouve-se aquelas coisas, eu não vou estudar mais porque conheço alguém que não estudou e que e que ganha bem. Isso pode acontecer em todos esses casos, todos conhecemos um caso assim, mas é muito importante dizer isto. Estudar mais anos significa não só ter maior salário quando se começa a trabalhar, mas também significa uma maior probabilidade de estar empregado. Portanto, o tempo na escola, para além de todo o conhecimento que acumulam, é um investimento que terá retorno quando entrarem no mercado de trabalho, e no mercado de trabalho que tem cada vez mais pessoas escolarizadas. Portanto, obviamente, ser não escolarizado no mercado de trabalho em que cada vez mais pessoas são licenciadas é particularmente penalizador para aqueles que não estudaram. Exceto saibam jogar bem futebol. Pois, no caso, sim, desistam de estudar logo na quarta classe. Sim. Depois de saber ler bem. Tem que saber ler bem. Para ler os contratos. Para ler os contratos. Sim, exatamente. Mónica, o que é que se te oferece dizer sobre o ensino superior? Pois, é uma evolução esmagadora. Queria só dizer duas coisas. Acentuar esta ideia de que em 1974 os homens estavam em maioria e que neste momento 60% dos alunos do ensino superior são mulheres. Portanto, há esta inversão da tendência. E para fazer aqui a nossa ponte para a próxima pergunta, em 1974, cerca de 40% das pessoas que estavam no ensino superior estavam em cursos vocacionados para o ensino. Portanto, havia aqui uma grande vontade de enverdar pela profissão de professor que era muito visível nesta distribuição, em que 40% dos alunos estavam em cursos de ensino e que alguns, depois da conclusão da licenciatura, ainda teriam a parte da formação pedagógica para serem professores no futuro. Portanto,
é um número que é muitíssimo diferente hoje. Muito diferente. E vamos fazer precisamente essa sondagem, porque vamos perguntar-vos agora quantos de vocês é que querem ser professores, ou que já pensaram nisso. Gravíssimo. Isto é gravíssimo, estão imensos professores na sala. E dos professores, podem responder quantos de vocês é que gostavam de deixar de ser professores, ou que se soubessem o que sabem hoje. É uma resposta de sim ou não. Professores do ensino básico e secundário. Quantos dos alunos que aqui está querem ser alunos professores de ensino básico e secundário? Exatamente, de ensino básico e secundário. Não está a pergunta? É de mão no ar. Acho que é para Mão no ar. Ah, É uma então, pergunta de mão desculpem. no ar. Quantos dos alunos aqui querem ser professores Então do ensino levantar a básico ou mão secundário? quem gostava de ser, ou que já pensou em vir a ser professor. Acho que há ali uma pessoa. Isto é gravíssimo. Não consigo ver. Há alguém, quem é que respondeu sim? Gostávamos de ouvir razões? Quem é que quer ser professor? Ninguém? Não, há uma pessoa que eu fiz. Isto é gravíssimo. Se houver alguém, que não seja tímido, porque nós já agora dávamos jeito. Para ouvirmos. Não há. Quem Ai, uma foi? pessoa! Vai! E agora queremos ouvir as razões. Eu de momento já não ambiciono ser professor, mas Foi já uma fase. pensei, Foi uma confesso que já fase. pensei nisso, porque os meus pais são ambos professores, acho que é genético, e eu gosto de transmitir conhecimento aos outros e também que os outros me transmitam conhecimento, porque às vezes as pessoas também aprendem bastante com os alunos, embora não pareça. Em alguns casos, não estou a dizer no geral, mas é uma transmissão de conhecimento mútua. E acho que é isso, principalmente. E porquê que já não queres As relações ser, já agora? humanas. E porquê Porque que é já uma não profissão precária. queres- Precária... Posso? Acho que Precária é em que bastante sentido, já precária. agora? O que é que queres dizer com precária? Os salários são baixos, é muito instável, as pessoas demoram muito tempo a vincular. E das pessoas que... O meu pai é professor há 25 anos ou mais e ainda não vinculou até hoje. E ainda não saiu do primeiro escalão. A minha mãe vai agora para o segundo escalão. Portanto, A publicidade lá em casa também não é boa. não, de facto. E das pessoas que responderam não, que são as outras, quem é que quer falar para dizer porque é que não pensou ou não quer ser professor? Quem é que se oferece para explicar esse não? Está aí alguém para responder? Ninguém quer explicar? Eu não consigo ver se está... Não, mas então quero ouvir... Então, Acho se que não está fôssemos, ninguém, para se não? fôssemos mais dramáticos e se perguntássemos quem é que odiaria ser professor? Alguém odiaria ser professor? Já agora porquê? Se houver microfones. Está ali. Isso é mais fácil. Mais fácil. Então porquê que odiarias ser professora? Porque há alunos bastante insuportáveis. Mais alguém que não queria nada ser professor? Está onde? Ali? Posso falar? Sim, claro. Sim, não sei quem é que já. Eu não queria dizer que odiaria ser professor, eu queria explicar a pergunta de há bocado, a razão e os motivos que me levam a não ser professor. Eu acho que os professores são extremamente desvalorizados, muitas vezes pelos alunos, muitas vezes pelos próprios professores, que não há muito respeito entre os mesmos, também pelo nosso governo, que põe muitas prioridades à frente, mas a verdade é só uma. Toda a gente nesta sala aqui, não conheço toda a gente, mas sei que toda a gente já teve professores que os marcaram, pela positiva, pela negativa, acima de tudo pela positiva, provavelmente. Mas, no entanto, os governos desvalorizam e põem outras prioridades à frente, nomeadamente pôr dinheiro ao bolso. E parece que fecham os olhos, mas há pessoas a viver em carrinhas e recebem, toma aqui 250 euros, e eu, obrigado, pronto, volto. Não, acho que não é... Eu acho que o governo devia mudar, tinha de mudar alguma coisa,
Porque se dessem condições, dissessem, olha, vais ter um salário digno, vais ter condições de vida dignas, não vais ter de andar a peregrinar e fazer 300 km para dar aulas, eu aposto que muita gente desta sala iria querer ser professora. Mais alguém quer... Obrigado. Mais algum aluno quer? Se não, eu gostava de perguntar se algum professor quer comentar esta ideia de estar numa sala onde uma pessoa... Há mais alguém que queira... Lá em cima. Eu, por exemplo, já trabalho com crianças, né? E, sinceramente, é gratificante vê-las a crescer, a melhorar no que elas fazem, né? Ensiná-las a ser melhores. Mas agora, eu acho que é muito desgastante. Eu só trabalho 2 vezes por semana. Agora, ser professor 5 vezes por semana. Depois, durante o fim de semana, ter de estar a corrigir testes, a preparar trabalhos para as crianças, é demasiado desgastante. Acho que... E não recebe-se bem para isso, então... Longe de mim ser professor. E algum professor gostava de comentar esta ideia de estarmos numa sala cheia de alunos e havia um que queria ser professor e desistiu a meio da pergunta. Quem é que se oferece aí para falar em nome dos professores? Os professores estão mais ali naquela zona aí, não é? Quem é que se oferece para comentar? Pode ser. Esta ideia de ter-se mudado então em 2 gerações, talvez, esta percepção. Professora. Sou professora, é o último ano que vou exercer. Com o microfone à frente, por favor. Os meus alunos todos sabem, e eu costumo lhes dizer que há muitas escolhas que fiz na vida que hoje não faria, mas há uma em que eu acertei a 100%, e eles sabem. Foi em ser professora, e que foi uma luta. E foi uma luta, eu andei noutro curso, os meus pais não ambicionavam para mim que eu fosse professora, por muitas razões, e sempre pensaram, mesmo depois de eu ter optado por o que optei, o meu pai sempre tentou que eu fosse trabalhar para uma empresa. É professora Eu sou de filosofia, mas andei em economia. Bem, mas acontece o seguinte, eu sempre quis ser professora desde pequena, porque sempre gostei de comunicar e sempre valorizei. Acho que é muito importante os professores que temos. Eu fiz estágio, fiz formação pós-licenciatura em Ciências da Educação e, de algum modo, a minha linha de orientação foram 2 professoras que eu tive, que me marcaram. Uma professora de português e uma professora de matemática, o que eu também conto aos meus alunos como isso é estruturante. Obviamente que a professora de filosofia que eu tive no último ano foi aquela que me deixou o bichinho e que fez com que eu viesse a desistir de um curso e fosse para outro. Agora, a pergunta que aqui se coloca, eu acho que se calhar alguns deles gostariam de ensinar. Porque quando se lhes fala no ensino superior, em serem professores de ensino superior, eles aí já não põem tanto a questão de se calhar não irem. Há de facto aqui uma desvalorização social da profissão docente que tem que se dizer. E nós todos sabemos e devemos ser muito honestos e começar a pensar nas nossas casas. Se queríamos efetivamente aqueles que colocamos a questão que os nossos filhos, os nossos irmãos, etc., fossem para professores e fossem para professores de ensino secundário ou de ensino... Bem, agora a carreira é toda a mesma... pronto, para professores do primeiro ciclo ou de secundário. Por isso, há aqui uma desvalorização. A par de uma outra questão que é estruturante hoje das nossas sociedades. Vivem à aparência, por isso é muito importante o ser valorizado ou não, e depois a questão de facto financeira que governa a vida das pessoas. E de facto, quando se opta por uma determinada carreira, tem que se pensar que se ganha menos. Mas também é verdade que trabalhamos muito em casa, mas não trabalhamos tantas horas como um médico, por exemplo, para ter determinados ordenados, para usar o privado com o público.
O que tem que estudar e estudar e estudar é isto muitas vezes que eu lhes digo. Não quero tirar mais tempo. Acho que há aqui algo que reflete a nossa sociedade e que tem a par com uma outra questão, que é uma valorização excessiva da componente tecnológica em detrimento das formações humanísticas. Também se cruza aqui com a questão do ensino, do Obrigado. não se querer ser professor. E já agora, obrigado pela sua carreira de professora e boa apresentação, é assim que se chama. É o seu último. Vamos passar. Pronto, querem. Temos Não, como... quero só dizer, isto é muito habitual. Já ultrapassámos o tempo, como diz a televisão. Sim, isto é muito habitual e isto é mesmo um problema sério, porque nos próximos anos, eu espero que vocês não passem por isso, haverá muitos alunos, provavelmente sem professor óbvio, e isso dificulta muito as aprendizagens, porque, vou só fechar com esta frase, não há nada mais, isto é um clichê, mas é mesmo verdade, e quando nós olhamos para os dados isso é mesmo verdade, não há nada mais importante na escola do que o professor que vocês têm para a progressão que vocês fazem. E se de facto não houver estes professores, essa progressão não existirá e é de facto o problema mais urgente neste momento do sistema. Mónica, queres? Faço as tuas palavras. Nós já estamos a ultrapassar um bocadinho o tempo. Vamos se calhar saltar a próxima pergunta e passar para o fim. Sim. Falar do futuro. E vamos pedir para escolherem numa palavra o que consideram ser os maiores desafios para o futuro da escola. E essas palavras vão formar ali uma word cloud. Bem, se não está a funcionar, vou-vos pedir a vocês que falem sobre... Já está a dar ou não? Não. Mónica. Então, penso que podemos começar por voltar a Porque nestas coisas todas, sim, e pegar na questão da falta de professores, que é um problema que já existe e que se vai agudizar nos próximos anos, e apoiar aqui esta ideia que o Pedro deixou de que efetivamente o professor é um elemento central para a educação e para o desempenho académico dos alunos e para a sua formação pessoal e social. Portanto, de alguma forma, esse é um dos desafios que se colocam ao sistema educativo. Vimos aqui que uma parte do desafio é captar esta geração e as futuras para o ensino. É um desafio grande, mas que é essencial para o sistema educativo. Portanto, diria que existe esse claro e desafio muito premente nos próximos anos. Depois, há muitos outros desafios e nós até tínhamos aqui a ideia que vocês poderiam colocar as questões da inteligência artificial ou se a escola deveria ser completamente reformulada nos próximos anos. Não sei se alguém pensa isto ou se pensa que a escola terá de ser radicalmente diferente nos próximos anos. De qualquer das formas, sublinhar também aqui uma ideia que o Pedro deixou e que a professora Maria José, penso eu, também colocou, na importância do conhecimento e do conhecimento no sentido alargado, ou seja, desde as partes, e que falámos aqui das competências e das capacidades básicas de leitura e de escrita, mas não só, e muito para além disso, um conjunto alargado de conhecimentos que a escola deve proporcionar aos seus alunos e que passam também por questões como as humanidades, como que muitas vezes são rotuladas de saberes pouco úteis. Aliás, a Fundação Francisco Manuel dos Santos também tem um livro interessante que é a utilidade dos saberes inúteis, que eu vos recomendaria também para leitura, em que se reflete um bocadinho sobre se este conhecimento tem que ser útil no imediato ou se o conhecimento tem valor em si mesmo. E penso que aqui nesta mesa nós acreditamos que o conhecimento tem valor em si mesmo e que é necessário cultivá-lo. Já agora, se posso deixar uma dica prática, claro, não tanto para o sistema, mas para este conjunto de alunos, nós na Iniciativa Educação temos um conjunto de vídeos de estratégias de estudo, porque calculo que um dos vossos desafios seja agora todo o período de avaliação que vão enfrentar, as questões de acesso ao ensino superior. Portanto, há um conjunto de estratégias e também deixar aqui a ideia de que a educação tem nos últimos anos tido muita investigação que apoia o que são as estratégias mais eficazes para sabermos estudar, como é que podemos estudar de maneira mais eficaz sem estar sempre à frente dos livros. Portanto, desafiava-vos também em iniciativaeducação.org a ver esses vídeos e, no fundo, a melhorarem também o vosso desempenho. Obrigado.
Eu diria 3 coisas, rapidamente. Primeira, claramente, professores, eu sou muito cético de todos aqueles discursos de que a inteligência artificial e alguma coisa vai substituir o lugar do professor. Acho que isso é uma espécie de utopia que não vai acontecer. Portanto, vai ser preciso professores, vai ser preciso haver salas de aula e, portanto, esta urgência da falta de professores é muito, muito evidente. Portanto, se ganharem esse estímulo ou se conhecerem alguém que queira ser professor, incentivem o mais possível, porque será um dos grandes problemas nos próximos anos. Depois, um terceiro problema, claramente, é... Eu acho que nós fizemos este retrato aqui e é preciso perceber isto. Portugal fez muito nos últimos 50 anos. Não há nenhum discurso saudosista sobre o pré-74 que seja bom, porque a realidade não era boa. Portanto, quando diziam antigamente é que era não. Antigamente era um país em que 1/3 das pessoas não sabia ler e escrever, em que só 3 em cada 100 pessoas iam para a faculdade. Portanto, não há saudosismo possível em relação àquele tempo. Mas também temos que ser realistas sobre os desafios de hoje. Nós demos muito acesso à escola, mas a verdade é que se nós olharmos hoje, continuamos a ter uma grande desigualdade de resultados. Por exemplo, os alunos do Liceu Camões ou do Liceu Filipe de Lencastre têm resultados muito diferentes daqueles de outros alunos noutras escolas que vêm de outros meios socioeconómicos. Nós olhámos, por exemplo, a percentagem negativas à saída do 9º ano entre alunos que vêm de famílias de meios socioeconómicos mais favorecidos ou os menos desfavorecidos. Há diferenças enormes, ou seja, a origem social continua a pesar demais e, portanto, é preciso fechar esta diferença e pensarmos que nos últimos anos, eu costumo dizer isto N vezes, mas é verdade, eu acho que nos últimos anos nós fizemos 2 coisas. Nós demos a escola para os alunos irem, mas também permitimos que houvesse melhores resultados. E eu acho que nos últimos anos, durante a pandemia, pós-pandemia, nós temos hoje, infelizmente, quedas muito fortes dos resultados dos alunos portugueses. E estas quedas muito fortes dos resultados dos alunos portugueses não nos devem deixar adormecidos. Porque se queremos, daqui a 50 anos, estarmos a fazer um balanço destes últimos 50 anos, temos que pensar que não vale... Nós já demos acesso à escola, melhorámos os resultados, tivemos agora uma queda forte de resultados e é preciso recuperar deste período que tivemos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro. Vamos acabar assim a nossa sessão. Obrigado a todos por terem vindo. Fica aqui o convite de verem o resto da exposição e aos professores também para debaterem estes temas que falámos aqui nas vossas aulas, nas várias disciplinas e ficarmos a perceber, sobretudo, um bocadinho à boleia do que dissemos aqui, como esta exposição mostra também o retrato do que era um país há 50 anos, das coisas que foram feitas, do que falta eventualmente fazer, sempre com a ideia de que voltar para trás é que não pode ser mesmo, porque era uma coisa absolutamente tétrica. Obrigado a todos e até à próxima.